Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde ou bom dia, né? Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, tá? Pessoal, conforme o material que foi encaminhado a vocês, né? É, nós vamos fazer, eu pensei nessa semana, como atividade, a gente partir mais partir no que diz respeito aos cálculos, tá? Quando a gente trabalha com a constante de equilíbrio, tudo bem? Então, quando a gente trabalhou com este assunto, com equilíbrio químico, nós vimos os fatores, né? Que alteram o equilíbrio na aula anterior, que ela foi basicamente teórica, aquela aula, tá? Então, pra gente encerrar esse assunto, eu achei interessante a gente exercitar um pouco mais. Então, essa aula, ela vai ser uma aula um pouco mais assim de cálculo mesmo, tá bom? Eu selecionei 6 exercícios. Desses 6, 4 são de cálculos e deixei 2 que envolve uma certa, um pouco ainda daquele conceito de os fatores que alteram o equilíbrio, tá? Então, 2 lá são teóricas e as outras são de cálculo, tá bem? O que eu vou fazer? Eu vou orientar vocês na resolução dos exercícios, tá bem? Por quê? São bem diferentes do que eu havia encaminhado. Eu acho que na primeira aula, no primeiro assunto, eu mandei algo do tipo, só que foi bem simples. Como era um assunto que a gente estava introduzindo, então eu deixei para esse momento a gente trabalhar mais com os cálculos, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou começar fazendo o primeiro exercício, tá? Então a reação está ali. Eu vou fazer um passo a passo de como é interessante que você apresente, e na verdade assim, desde quando eu estudei equilíbrio químico, eu só consigo enxergar essa resolução desta maneira, tá? Então, segue um esquema, tudo bem? Você vai gerar uma tabela aqui, vai colocar as informações necessárias para você poder fazer o cálculo, tudo bem? Tá? Então, qual a primeira parte do exercício que a gente precisa ter, tá? Então, a primeira parte tem que ter a reação química, tudo bem? Depois, gente, o seguinte, isso eu havia comentado lá na aula de introdução, né? Na aula da parte mais conceitual. É interessante que quando a gente tem uma reação química, primeiro, a gente cheque se ela está totalmente balanceada. E quando a gente fala de equilíbrio químico, quando nós trabalhamos com equilíbrio químico, todas as substâncias presentes na reação só entra no cálculo da constante de equilíbrio, onde eu chamo de Kc, somente as substâncias gasosas, tá? Então, se você verificar, hidrogênio é gasoso, iodo é gasoso e o iodeto de hidrogênio também é gasoso. Então, G do que? G de gás. Então, você vai ver que nos cálculos, tá? Esses três elementos vão entrar no cálculo da constante, tá? Ou no cálculo que envolva a constante, tudo bem? Porque nesses 4 exercícios que a gente vai fazer agora, eu dei alguns exemplos, tá? Onde a constante de equilíbrio já é dada, que é o caso do exercício 1, e o outro caso, deixa eu ver aqui porque eu já deixei resolvido pra gente ganhar tempo. Por exemplo, pode ser o segundo exercício, onde a gente precise calcular a constante de equilíbrio, tá? Então, nós vamos fazer, lógico, 1 e 2, para vocês verem a diferença de como se calcula isso, tudo bem? Ok, vamos lá. Então, ó, eu tenho a minha reação. Eu vou verificar se ela está balanceada, tá? Então, ó, 2 hidrogênios, opa, aqui só tem um, vou ter que balancear. 2 iodos, opa, aqui só tem um, vou ter que balancear. Então, tudo indica, gente, que se eu colocar apenas o número 2 ali na frente, esse 2 vai corresponder tanto ao hidrogênio quanto ao iodo. Tudo bem? Então, fazendo assim, a reação vai ficar, já está balanceada. Então, a minha proporção estequiométrica, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, a minha proporção estequiométrica, então, gente, ó, é de 1, porque eu não mexi, certo? Praticamente, de 1, deixa eu melhorar aqui esse, 1 para 1 para 2, tá? Essa é a minha proporção estequiométrica. Essa proporção estequiométrica, ela sempre vai vir a partir do balanceamento, tá? Na sequência,
eu indico que vocês sempre sigam essa lógica, tá bom? Então, eu queria que vocês colocassem aqui assim, ó. Início, reage e EQ, gente, que vai corresponder a equilíbrio, tá? Esse é o momento interessante para nós, tudo bem? Porque estamos trabalhando com equilíbrio químico, tudo bem? Xerra, estou em aula. Bem, é o meu cachorro, gente. Seguinte, feito isso, nós vamos agora ler o enunciado e preencher essa tabela. Então, ó, exercício de equilíbrio químico tem que ter a primeira linha, o início, no início da reação. Vamos na segunda linha, o que reage, quanto reage. E terceira é quando eu atingir o equilíbrio, tá bom? Começo, meio e fim. Fim sempre é o equilíbrio. Começo ainda não está em equilíbrio. Depois vai começar a ter uma reação entre si com qual objetivo? No final atingir o equilíbrio. Tudo bem? Tá. Então essa é a ideia. Então é importante sempre ter essas três informações, tá? E aí, gente, eu vou colocar aqui só pra gente relembrar que a constante de equilíbrio era Kc, certo? É a concentração dos produtos, vou colocar P de produto, tudo bem? Dividido pela concentração dos reagentes, R de reagentes. E ainda eu enfocava isso, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, como é uma fórmula hipotética, generalizada, eu vou chamar de A e B como se fossem os meus coeficientes estequiométricos. Quem são os coeficientes estequiométricos? Neste caso, 1 e 2. Tranquilo? E aí, outra coisa que eu quero que a gente vá relembrando, tá? Esta simbologia aqui, ó, esse colchete corresponde à concentração. Então, ó, colchete é igual a concentração. E como é que eu calculava a concentração? É o número de mol, certo? Dividido pelo volume, e esse volume tem que estar em litros. Lembrando que a unidade disso sempre vai ser o quê? Mol por litro. Tudo bem? Essa é a concentração. Então, gente, na fórmula do Kc ou na fórmula da constante de equilíbrio, tem que se trabalhar em termos de concentração. Tudo bem? Portanto, gente, olha o que eu vou fazer. Lá na minha tabela, eu já vou deixar aquela fase EQ assim. Por quê? Para não esquecer que aqui e aqui eu tenho que trazer os valores já em concentração. Tá bem? Bom, vamos para o exercício. Então, alguns pontos que é importante você lembrar, tá? Pra gente dar início ao exercício, tá bem? Então, vamos lá, ó. Ele fala o seguinte: se 1 mol, só um minutinho, gente, aqui, conta do celular. O celular não para. Vamos lá. E ele fala o seguinte, ó. Se 1 mol de H2 e 1 mol de I2 em um recipiente de 1 litro atingem a condição de equilíbrio a 500 graus, a concentração de HI no equilíbrio será, então, ó, a concentração deste cara aqui no equilíbrio será. Então, vamos lá. Primeiro, ele deu volume, 1 litro. Por que ele deu esse volume? Porque nós vamos trabalhar com concentração. Tudo bem? E veja, ele deu 1 mol de cada um. Mol de quem? Ele deu o mol do H2 e o mol do I2. Em que situação isso? Ele fala assim, ó, que tanto 1 mol de H2 como 1 mol de I2 em um recipiente de 1 litro atingem a condição de equilíbrio. Então, ele quer dizer que assim, eles são 1 e depois atinge a condição de equilíbrio. Então, esses valores, conforme o texto, é lá no começo, tá bem? Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Bom, como eu tenho que calcular a concentração, eu vou calcular aqui. Concentração é igual. Ô, gente, eu vou fazer um cálculo de concentração. Por quê? Porque o número de mols é igual, então vai valer, tá?
Concentração é número de mols, é quanto? Ele colocou 1 mol. E o volume é 1 litro. Gente, 1 dividido por 1 é 1. Então, a concentração é 1 mol por litro, tá? Então, essa concentração, ela vai ser, de 1 mol por litro, vai ser igual, tanto para H2 como I2. Por que igual? Porque os dois valem 1 mol. Então, eu só fiz um cálculo, mas que serve para os dois. Se fosse diferente, se um fosse 1 mol e outro fosse 2, eu faria um novo cálculo para 2 mols, tudo bem? É só para a gente ganhar tempo. Feito isso, então eu vou colocar lá 1 mol. Ó como eu coloco assim, por quê, gente? Porque eu já estou trabalhando com 1 mol por litro, então este cara pode ser representado desta maneira lá na sua tabela. É interessante, tá? Agora, se quiser escrever mol por litro, também tá certo, não tem problema, tá bom? Bom, segundo o texto, só tem informação para esses dois e para aqui, nada. Então, sabe o que eu fazer? Ó, um tracinho. Ou chama de 0, ou deixa em branco. Eu vou colocar um tracinho, tudo bem? Ok. Aí, o que acontece? O que é o reage? É quando os reagentes começam a se interagir. E essa interação, gente, dentro de uma reação química ou dentro de um processo, ele obedece muito à proporção desta reação. Ou seja, ele vai obedecer o balanceamento que eu fiz lá no começo, tá? Então, veja, proporção 1 para 1 para 2, então, a proporção, por exemplo, 1 para 2, opa, tá dobrando. 1 para 2, opa, está dobrando. Então, veja a proporção, é meio que de dobro, tudo bem? Tá? Então, ó, eu só tenho informações do início, concorda? Eu não tenho nenhuma informação o quanto reage, mas com toda... Bom, eu não tenho, o que eu não sei, eu vou chamar de X, tudo bem? Só que eu sei que como eu não sei quanto vale e vou chamar de X, obrigatoriamente esse X tem que obedecer a minha proporção estequiométrica. Então, olha o que eu vou fazer. Eu não sei, mas eu vou chamar aqui de X, porque eu não sei quanto reage, e aqui de 2X. Tudo bem? Tá? Esses são os passo a passos de equilíbrio químico. É assim que se resolve. Se você ver um outro videoaula também, você vai ver que os caras vão fazer assim. Tudo bem? Quando que eu faço o X, gente? Quando a gente não tem informação de quanto reage, e fica a dica, sempre que ele dá o KC no exercício, você vai trabalhar na linha do reage com X, sempre, tá? Ok, e aí o que acontece, gente? Você concorda comigo que, ó, no equilíbrio, isso aqui é produto e isso aqui é reagente. Nas aulas anteriores eu já expliquei esse esquema, tá? Eu sei que os reagentes, eles são consumidos com o passar do tempo. Então, a tendência dos valores dele é serem diminuídos. E os produtos tendem a aumentar com o passar do tempo. Portanto, gente, reagente nós sempre subtraímos. E produto a gente sempre soma. Tudo bem? Então, como é que fica a minha expressão no equilíbrio? Bom, no equilíbrio, deixa eu até mudar de cor. No equilíbrio, a expressão fica 1 menos x, 1 menos x. Aqui, se eu quiser, vamos deixar vazio. 0 mais 2x, ou nada mais 2x, ou tracinho mais 2x, mesma coisa aqui, 2x. Tá bem? Aí, gente, o que acontece? Feito isso, ele quer, esta é a pergunta do exercício, quanto é a concentração de HI no equilíbrio? Veja, tá em função de X. Gente, eu preciso achar esse X e aí substituir, e eu sei que é aquele valor de X vezes 2. Qual agora é o segundo passo? Bom, como eu comentei com vocês, no exercício tem um dado, tá? Uma informação. KC igual a 49. Então, ó, eu tenho o valor desse cara aqui, ó, do KC. Sempre que eu tiver o valor do KC, muitas das vezes, ou quase sempre, a tua linha do reage sempre vai estar em função de X.
Como é que agora eu encaminho para o final do exercício? Agora, gente, a parte mais só que envolve matemática, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa parte aqui, tudo bem? Porque eu já levei todos para concentração e tranquilo, porque agora eu vou precisar de espaço, tá? Quanto vale, então, o KC? O KC, conforme o exercício, vale 49, tá? Então, eu vou substituir. 49 é igual. Quanto é a concentração do produto? Opa, produto é 2x. Quanto vale o coeficiente estequiométrico dele? Opa, vale 2. Quem são os reagentes? São esses dois caras. Então, vai ficar 1 menos x elevado a 1 vezes 1 menos x elevado a 1. E aí, pessoal, é matemática, tá? Então, vamos pra cá. Deixa eu arrumar aqui meu quadro. Então, 49 é igual a 4x ao quadrado igual. Aí, gente, aqui é o produto notável, tá? Que vocês vão fazer, tudo bem? Uma distribuição. Eu já fiz esse cálculo para vocês, tá? Então, isso vai corresponder, vai gerar uma equação do segundo grau, né, gente? 1 menos 2x mais x ao quadrado. Agora, gente, tá vendo que é só matemática agora? Vamos fazer a multiplicação do x aqui, tudo bem? Então, como é que vai ficar? Vai ficar, então, 49 que multiplica 1 menos 2x mais x quadrado, tudo isso igual a 4x ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, sendo assim, a minha conta vai ficar, vou fazer o distributivo aqui, 49 menos 98, se eu não me engano, isso, menos 98x mais 49x ao quadrado, e já vou mandar esse 4 para esse lado de cá. Tá positivo? Então, vem para cá, negativo. Tudo isso igual a zero. Vou arrumar para ver como é que fica a minha equação de segundo grau, tá? Como eu disse, eu já preparei a nossa equação de segundo grau, então vai ficar 45x ao quadrado menos 98x mais 49 igual a zero, tá? Gente, então esta é a equação do segundo grau. Agora, gente, delta e Bhaskara, tá? Pra gente achar esse valor de x. E eu vou fazer com você, passo a passo, esse primeiro exercício. Por quê? Pra explicar pra vocês que, ó, equação do segundo grau é uma função quadrática. O que isso quer dizer? Vão gerar duas respostas, porque são, né, ao quadrado são duas raízes, x1 e x2. Aí, vou ter dois valores de x. Qual deles que eu coloco aqui para substituir da resposta? Então, esse é a parte onde eu volto ao conceito de química ligado à matemática para a gente fechar o raciocínio, tá? Bom, feito isso, gente, vou abaixar um pouco aqui, só para a gente continuar com os cálculos, tá? Aí tem a questão do Bhaskara, tá? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Lembra da fórmula? Tá. Então, vou substituir. Então, tudo isso é igual a menos b, menos com menos, mais 98. Mas eu já fiz o cálculo do delta, lembra? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, o valor deste delta deu raiz de 784, 2a, 2 vezes 45, 90, tá? Então, a raiz de 784, gente, tá? Deixa eu ver daqui. A raiz de 784, pega a calculadora e tira a raiz, dá 28, tá? Então, os nossos cálculos agora vão ficar assim. X é igual a 98 mais ou menos 28 dividido por 90. Certo? Vou abaixar um pouquinho aqui. Isso. Agora, vamos lá. Vamos calcular as raízes. x1 e x2. Tá? x1.
98 mais 28 dividido por 90 e a outra raiz 98 menos 28 dividido por 90 igual. Tudo bem? Bom, esta continha eu fiz e a primeira raiz deu 1,4. Eu quero que depois vocês vão confirmando esses valores. A segunda raiz deu aproximadamente 0,787, tá? Ou melhor, dá 77777, dá uma dízima, né? 0,77, vou arredondar o último 7. 0,778 é o segundo x, tá? Aí vamos lá. Bom, eu tenho que achar esse aqui, ó, este cara aqui, gente, é a minha resposta. Tudo bem? Agora a gente tem que saber qual x que eu vou escolher, o 1,4 ou o 0,778. Então vamos lá. Vem comigo, esse x, embora tenha que corresponder apenas a esse x, ele tem que responder quimicamente a todo o processo. Tudo bem? Ou seja, eu vou pegar esse x e vou substituindo aqui e consequentemente aqui para fazer sentido, tá? Deixa eu explicar para vocês onde eu quero chegar. Por exemplo, pega o 1,4, vai lá, 1 menos 1,4 dá menos 0,4, ok? 1 menos 1,4 dá também menos 0,4. E aqui vai ser o dobro de 1,4, que vai dar 2,8, tá? O que acontece, gente? É o seguinte, tanto aqui quanto aqui geram valores negativos, tá? Quando a gente atinge o equilíbrio, não faz sentido algum no teu equilíbrio você já estar devendo em função das suas substâncias, tá? Na química, esse equilíbrio tem que ser, com toda certeza, menor do que começou, porém positivo. Tudo bem? Não pode ser tão baixo ao ponto de ser negativo, não faz sentido físico e químico nisso. Então, o critério, gente, é o seguinte: quando você cai numa equação de segundo grau, que é esta situação, tenho duas raízes. Olha aqui. Eu tenho que escolher o melhor x de forma que, ao substituir nos compostos, de preferência gasosos, todos dê valor positivo onde? Na etapa de equilíbrio, tá? Então, ó, veja que agora o meu foco, gente, vai ser nesta etapa aqui. Está sendo aqui. Só que desta etapa, o cara só quer saber disso aqui. Tudo bem? Então, ó, gente, né, pensando assim, eu vou eliminar o 1,4, por quê? Porque 1 menos 1,4 já dá negativo. Deu negativo, já descarta, gente. Então, eu só vou ficar com o 0,778, porque quando eu substituo aqui, aqui e aqui, sempre dá valor positivo. Então, este é o critério. Sendo assim, vamos dar a resposta? Então, a concentração de HI no equilíbrio é 2x. Beleza, agora eu sei quem é meu x. Portanto, a concentração de HI é 2 que multiplica 0,778. Este valor, deixa eu pegar minha calculadora aqui rapidão, só pra gente confirmar os cálculos aqui. Dá 2 vezes 0,778, ó, dá 1,556. A gente pode arredondar isso, gente, para 1,56 o quê? Mol por litro. Deixa eu arrumar esse 6. E esta aqui, gente, é a nossa resposta. 1,56 mol por litro. Sendo assim, ó, letra C. Ok? Gente, é bastante informação mesmo esses exercícios, tá? Eu deixei essa última parte de equilíbrio químico porque ele vai exigir mesmo um pouco mais de vocês. Mas o processo é esse. Reação, balancear, fica esperto só nos gasosos. Depois, prepara algo, que eu chamo de tabela. Início, reage, equilíbrio. 3, aliás, quarta etapa, desculpa. Fica esperto se o exercício já te dá o KC.
se o exercício já te dá o KC, a etapa de reage vai ficar em função de X, obedecendo quem? As proporções estequiométricas. Aqui, gente, eu não coloquei, mas é como se fosse um X. Um X e X dá na mesma. Então, eu só deixei X, X, porém aqui é o dobro, 2X. E aí, você sempre vai fazer isso. Um menos, por quê? Porque menos sempre corresponde aos reagentes. E mais sempre vai corresponder aos produtos. Lá na etapa de equilíbrio, já vou deixar algumas funçõezinhas prontas em função de X. Eu vou substituir na equação do KC, prestar muita atenção e ficar esperto aqui na matemática, que, gente, eu erro. Eu tive que fazer 2 vezes essa conta, porque não estava batendo, de repente bateu. É muito fácil de errar matemática, mas faz devagar. Tem o gabarito aí, com certeza, assim, vocês vão chegar no gabarito certo. Tem a opção do gabarito certo. Tranquilo, gente? Beleza? Ok. Vamos para o exercício 2, tá? O exercício 2, ele é para calcular o KC, tá? Então, gente, eu vou fazer o 1 e o 2, tá? O 4 é super tranquilo de fazer. O 3 também tranquilo de fazer dentro disso. E o 5 e 6 fica a teoria, tá? Então, eu vou fazer o 1 e o 2. Vocês tentem fazer o exercício 3 e 4. Se não der certo, pessoal, o que vocês fazem? Entrem em contato comigo, eu ajudo vocês, eu faço um vídeo aí explicando, tá? Entrem em contato mesmo, tá? Pra poder ficar claro pra vocês. Lembrando que essa atividade vocês me entregam depois, né? Depois da semana de saco cheio, tá bem? Então, vamos lá. Vamos pro exercício 2. Vou apagar aqui. Se eu tivesse um quadro maior, se nós estivéssemos em sala, eu ia fazer a resolução primeiro de um lado do quadro e o outro exercício 2 ao lado, né? E aí vocês veriam bem a diferença quando eu falo quando tem KC e quando não tem. Este é um exercício que não dá KC, eu vou ter que calcular o KC. E aí a gente vai, aí você vai voltando aí no vídeo para você ver as diferenças, tá? Vamos lá. Ok, vamos lá. Exercício 2. Vamos ver se dá pra ver certinho. Okay. O exercício 2, a reação é... Tem que ser bem improvisadinho, né, gente? Já tem um 2SO2, vamos só checar se esse 2 já tá balanceado. Mas, O2, lembrando que é um sistema reversível. E também já tem um 2SO3 aqui, tá? Aí eu vou destacar o seguinte, todos são gasosos, lembra, tá? Desse critério que é bastante importante. Então, vamos lá. Vou deixar preparado aquela tabelinha, onde eu chamo de início, reage e equilíbrio, tá? Lembrando que no equilíbrio vamos trabalhar com a concentração, portanto eu vou deixar indicado assim. Lembrando que concentração é mol por volume em litros. Tudo bem? Bom, vamos checar esses estequiométricos aqui, ó. Tudo indica que a proporção é 2 para 1 para 2. 2S2, 2S. 4, 5, 6, 2 vezes 3, 6. Então, tá balanceada a reação, tá? Então, a proporção, vou destacar aqui, tá? É 2. Quando não tem nada, a gente corresponde, chama de 1. E aqui é 2. Ok? Então, a proporção é 2 para 1 para 2. E vamos lá, vamos ler. Diz assim,
Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representada pela equação, tá? Então, chuva ácida, aquele SO3 ao reagir com a água vai gerar um ácido, tudo bem? Bom, em um recipiente de 1 litro, volume 1 litro, para que eu vou usar esse 1 litro? Provavelmente para calcular a concentração, tá? Foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre, desculpa, e 5 mols de oxigênios, tá? Então, ali, ó, é 6 aqui e 5 aqui, tá? Depois, ele fala assim, deixa eu vir aqui andar com o meu cursor. Depois de algum tempo, então, depois de algum tempo, quer dizer que essa informação, tanto de 5 quanto para 6, ou 6 e 5, na verdade, são informações iniciais. Depois de algum tempo, né, o sistema atingiu o equilíbrio, certo? E o número de mols do trióxido de enxofre foi 4, tá? Então, veja, gente, ó, agora eu vou calcular a concentração de cada um ali, ó. Concentração de SO2, mol por litro, 6 dividido por 1 dá 6. 6 o quê? Mol por litro. Concentração de O2 é 5 mols por 1 litro. 5 mol por litro. E aí ele fala que a concentração do trióxido de enxofre lá no equilíbrio é 4. Então, 4 mol dividido por 1 litro dá 4 mol por litro, tá? Então, ó, calculei a concentração de todos aqui. Agora eu vou colocar essas informações novamente lá na nossa tabela. Isto e isto aqui é no começo, tá? Então, ó, 6, 5, não falou nada, chama de 0, deixa em branco, põe tracinho, mas não põe número, tá? Aqui não vai obedecer a proporção estequiométrica. Ou o cara tem ou o cara não tem. Isso se tiver o texto que vai dizer, tá? Aí ele fala que lá no equilíbrio, a concentração foi de 4, tá? Então, beleza. E aí ele pede qual o valor da constante de equilíbrio. Agora, eu tenho que calcular, gente, aqui, vou colocar aqui embaixo, tudo bem? Eu tenho que calcular agora o KC, tá? Exercício 1, eu tinha o KC, então aqui provavelmente o nosso reage, vocês vão ver que não vai ficar em função de X. Vai ter valor, vai ter número. Por quê? Porque agora eu tenho que calcular o KC. Lembrando que constante de equilíbrio é a relação ou a divisão de produto pelo reagente elevado aos seus coeficientes estequiométricos, que são oriundos do balanceamento. Então, de forma genérica, eu coloco de Azinho e Bezinho. Depois a gente substitui, tá? Beleza. Então, vamos lá. Agora, gente, presta atenção numa sacada. Tudo bem? Lembra do primeiro exercício que eu disse, ó, reagente sempre tem que ser negativo e produto sempre sombra, tá? Aí a gente achava o equilíbrio, lembra? A gente achava o equilíbrio, só que no exercício 1 ficava em função de X. Muito bem. Vamos tentar pegar aquele raciocínio, porque agora não vai ficar em função de X, vai ficar em números. Se no equilíbrio deu 4, a conta aqui é assim, ó. Pensa comigo. Nada mais alguma coisa dá 4. Pensa assim, ó. Vamos chamar de 0. 0 mais um número dá 4. Poxa, gente, que número que é esse que somado a 4 vai dar 4? Gente, só pode ser 4. Concorda comigo? Tá? Então, já que não tem nada lá no começo pro trióxido de enxofre, então, com toda certeza, o reage dele é 4 também, tá? Então, desceu 4, eu vou subir 4. Por quê? Porque nada ou 0 mais 4 tem que dar 4. Veja que eu tô fazendo a conta ao contrário agora. Tô achando, tô indo de trás para frente. Lá eu descia, lembra?
ia descendo até o equilíbrio. Agora, por que eu tô subindo, indo de trás para frente? Por causa que eu já tenho uma informação no equilíbrio, tá bom? Feito isso, lembra aquela parada do X, que tem a função de gerar proporcionalidade, que obedece ao balanceamento da reação? Eu vou fazer o mesmo esquema aqui, só que agora não vai ficar em função de X, vai ficar em função de um número, tá? Por quê? Porque eu tenho um número, não conheço, é conhecido. É conhecido um valor no reage. Sempre que um valor no reage é conhecido, você consegue obter os outros valores. Veja como. A proporção estequiométrica aqui não é 2? A proporção estequiométrica aqui não é 2? Então, tipo, tá igual. Se tá igual, repete. Agora, olha aqui. A proporção estequiométrica é 2 e foi para 1. Opa, caiu pela metade. Então, qual a metade de 4? É 2. Agora, olha a conta. 6 menos 4. Tenho 6, tira 4, costuma dar 2. 5 menos 2, 3. E olha, eu consegui obter todos os valores no equilíbrio, tá? Agora, vamos substituir. Vamos lá. Constante de equilíbrio igual. Quem é o meu produto? É 4. Quanto vale o seu estequiométrico? É 2. Quem são os reagentes? Esses caras. 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Então, a conta aqui, ó, é 16 que multiplica 4 vezes 3. Então, a conta é 16 que divide 12. Portanto, a nossa resposta é 16 por 12. Eu já calculei esse número para vocês, tá? Deixa eu colocar só aqui a resposta. 1,33 é o valor da nossa constante. Sendo assim, 1,33, resposta é a letra D. Tá vendo, pessoal? O que eu fiz quando... em nenhum momento eu trabalhei com X. Por quê? Porque agora eu tenho que calcular o KC. Então, provavelmente, eu já tinha alguma informação no equilíbrio, tá? Eu tive uma informação no equilíbrio, então, sendo assim, consegui achar o valor do KC, tá? E aí, pessoal, vem o exercício 3, tá? O 4, ok? Voltando aqui na aula, desculpa. Eu fiz o exercício 1 e 2. O 3 é o seguinte, vai seguir o mesmo raciocínio do exercício 2, tá bem? Só que fica esperto que agora o volume não é 1, porque quando é 1, gente, olha como não muda nada. O volume é diferente e os números de mols também são diferentes, tá? Então, o 3 vai ser mais ou menos aquele mesmo esquema, tá? Ele pede para você calcular o valor do KC. Se ele pede para você calcular o valor da constante de equilíbrio, não vai ter nenhum momento, você não vai precisar trabalhar com X, ou seja, não vai precisar cair em equação de segundo grau. Então, fique esperto que você vai ter alguém no equilíbrio. Sobe o cara. Subiu, sobe positivo, tá? E só pode subir o produto. Não pode subir reagente, não. O produto é o único cara que você, copia e cola pra cima. Pra cá não existe isso. Pra cá tem que fazer conta. Por quê, gente? Porque aqui é 0. 0 mais qualquer número é igual a esse qualquer número. Agora aqui, gente, vai ter valores lá na frente, então a brincadeira muda. Tá bem? Então o exercício 3 vai seguir no mesmo raciocínio do 2. No exercício 4 é super tranquilo, tá? É só análise de gráfico, tá? Mais uma vez, pede para calcular a constante de equilíbrio. Veja, no equilíbrio. Agora, aqui no 4, não precisa fazer tabela. Por quê? Porque já tem o gráfico. E olha o Y do gráfico.
O Y do gráfico já é em termos de concentração, é só pegar o valor e jogar na fórmula do KC. E lembra, onde que é o equilíbrio? Quando as linhas estão paralelas. Então, pega as informações quando estiverem tudo equilibrado. Por exemplo, o NO2 no equilíbrio vale 2. O N2O4 no equilíbrio vale 1. Beleza? Então, é isso que importa. Só vê quem é produto e reagente. Preste atenção no balanceamento para ver se está certo, porque o balanceamento sempre vai corresponder aos seus coeficientes estequiométricos. Tranquilo? E aí o exercício 5 e o exercício 6, gente, é um pouco de teoria para você relembrar, tá? Gente, já foram 40 minutos de vídeo. Vai voltando esse vídeo. Pintou dúvida? Me procurem, tá? Pra gente pra gente ver isso, tudo bem? Talvez essa semana de saco cheio, que vai ser uma semana de descanso, né? Depois que termina ela, se vocês quiserem me chamar lá nas outras segunda-feira pra ver, eu vou estar mais disponível também, tá? Porque semana de saco cheio também a professora vai descansar um pouco, tá bom? Mas enfim, dúvidas, me procurem, a gente marca um horário, tá? Porque é um pouquinho chatinho esse assunto. E eu tentei pegar alguns exercícios que vão ficar assim um pouco mais claros e um pouco mais tranquilos de vocês entenderem assim, de forma remota, à distância. Tá bom, gente? Então, ó, tem que parar de falar, porque daqui a pouco vai dar 50 minutos de vídeo e não dá, tá bom? Um beijo pra vocês, um bom descanso, estudem e, ó, aguenta firme aí, tá acabando o ano. Conforme o nosso, né, a palavra do nosso governador, nós não vamos voltar esse ano. Eu sinto muito mesmo, porque o ano tá em sala de aula. Mas ano que vem, gente, tamo junto, hein? Tá bom? Segundão, a gente se vê lá no terceiro ano, tá bom? E vamos que vamos. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.